Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o TPI, Tribunal Penal Internacional, valeu? Eu quero aproveitar e responder uma pergunta que me fizeram também. A pergunta é o seguinte: pode o TPI, o Tribunal Penal Internacional, atuar no conflito da guerra agora, Rússia e Ucrânia, né? Sendo que nenhum dos dois são signatários desse tratado, que é o Estatuto de Roma? Porque o TPI foi criado pelo Estatuto de Roma de 1998 e nenhum dos dois países ratificaram. Então pode atuar? Você vai saber disso hoje, falou? Olha só, antes de mais nada, já envia para o seu amigo, curte aí, se inscreve e vamos navegar nesse tema, tá bom? Vamos lá. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma, tá? Em 2002. Logo, um brasileiro pode ser julgado pelo TPI. Olha só, isso pode acontecer com o brasileiro, tá bom? Mas até onde se sabe, não foi ratificado por Rússia e Ucrânia. E aí vem aquela questão, vai poder atuar ou não? Vou te responder. Antes de mais nada, quero falar sobre o TPI. Você não vai ter mais dúvidas sobre o TPI, tá bom? Vamos lá então. O TPI, ele não é órgão da ONU, tá bom? O TPI não é órgão da ONU, mas atua lado a lado. Para quê? Porque os interesses são iguais. O interesse de manter a paz, julgar crimes de guerra, impedir os flagelos da guerra e tudo mais. Logo, atuam lado a lado, paralelamente, pela paz, pela proteção da paz mundial, tá bom? Então, não é órgão da ONU, mas atua lado a lado. O TPI, ele julga pessoas, diferente, né, da Corte Internacional, que julga estados. O TPI julga pessoas, a Corte Internacional julga os estados. Isso é importante saber. A Corte é órgão da ONU, o Tribunal Penal Internacional é criado pelo Estatuto de Roma. O TPI julga crimes graves. Quais são? Vamos lá. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o genocídio e a agressão. Esses são os crimes julgados, né, analisados pelo Tribunal Penal Internacional. E o TPI prevê pena perpétua. Logo, alguém que for julgado por ele pode ficar preso para sempre. Olha só. Mas não prevê pena de morte, tá? Como muita gente se equivoca dizendo. Até porque a onda dos direitos humanos é erradicar com a pena de morte. Então o TPI condena para a prisão perpétua, mas não para a pena de morte. Os crimes que estão no TPI são imprescritíveis. Logo, o que quer dizer? Não se caduca os crimes que são de sua competência. Ele vai buscar e julgar, né, quem cometeu esses crimes, nem que se passe 100 anos. Existem celas no TPI? Sim, existem celas para aqueles que foram julgados e condenados. Aonde? Em Haia, tá bom? Lá em Haia existem celas para cumprir essas penas. Mas caso haja o pedido ou a necessidade, essa pessoa pode cumprir essa pena em outro país. Só não, olha só, presta atenção, só não no país de origem, tá bom? Para não haver aquela, né, complacência. Tudo bem até aí? Legal. Se você entendeu até aí, quero que você curta, já envia para um amigo e eu vou te falar ainda mais sobre esse tema rico. Quero responder então aquela pergunta. Lembra lá? É possível o TPI atuar no conflito Rússia e Ucrânia, ainda que nenhum dos dois países tenham ratificado o Estatuto de Roma? Vamos lá, você vai saber agora. A resposta é sim. A resposta é sim. Por quê? Porque está no Estatuto de Roma, no artigo 12, né, que se um Estado não tendo ratificado o Estatuto de Roma, mas deseja a jurisdição do TPI, sim, se ele deseja, ele deve fazer uma declaração consentindo com que o tribunal exerça sua jurisdição no Estado, em cujo território tenha cometido o crime, ou tenha ocorrido aquele crime. Ou o Estado, que seja nacional a pessoa acusada de cometer determinado crime, seja parte. Opa, então, se essa pessoa não aderiu ao TPI, mas fez uma declaração, né? Não aderiu ao Estatuto de Roma, mas fez uma declaração, isso pode acontecer.
Só que ele tem que depositar essa declaração junto ao secretário do Tribunal Penal Internacional, dizendo: eu quero estar aqui, ó, eu assino embaixo. É sabido que a Ucrânia fez essa declaração, olha só, muito antes da atual guerra que começou em 2022, infelizmente, né? Lá em 2013 já havia essa declaração da Ucrânia por questões de disputa de terra, de fronteira, de território, onde a Rússia já desejava, então a gente sabe, acrescentar a Crimeia, e se sabe que ele acrescentou a Crimeia. Então, essas disputas por território já fez com que a Ucrânia assinasse uma declaração e permitisse a jurisdição do TPI. Mas vamos lá, quero te responder uma pergunta. Qual seria a pergunta, então? A pergunta é o seguinte: a Rússia, então, pode ser condenada pelo Tribunal Penal Internacional? Não, porque eu já disse, ela não julga estados, ela julga pessoas, ou melhor, o tribunal julga pessoas, e maiores de 18 anos, ok? Então, a Rússia não pode ser condenada pelo TPI, mas a pessoa sim. No caso, a gente pensando hoje no presidente Putin, se realmente cometeu crime de guerra, ou aquele que cometeu crime de guerra, pode ser condenado pelo TPI. O Estado não, o país não, a Rússia não, mas a pessoa sim. Vamos lá, mas vamos pensar, agora vamos pensar. Outra questão importante é assim, ó. A ONU pode intervir no conflito entre Rússia e Ucrânia? Pode ou não? Pode, poderia sim. Mas aí vem uma questão que você precisa saber, ok? O Conselho de Segurança da ONU pode denunciar esse conflito e pedir ao TPI que investigue o crime. Aí nesse caso, não teria como o TPI negar essa investigação pela influência entre os dois, porque andam lado a lado. Lembra que eu falei isso? Só que nesse caso, a gente tem que pensar assim, ele vai ter que julgar. Só que para essa denúncia então ocorrer e o TPI julgar, cabe para essa intervenção os votos dos membros permanentes da ONU, que são 5, para que haja essa investigação pelo TPI. São 5, ó: Rússia, China, Reino Unido, França e Estados Unidos. E aí a gente tem que lembrar que a Rússia é um dos membros permanentes. Logo, se teria como investigar, teria, mas provavelmente a Rússia votaria contra, porque ela tem o poder de veto. Logo, seria improvável essa investigação, porque a Rússia tem poder de veto. Ok? Olha só, tentei esclarecer o máximo possível. Eu acho que fui bem claro. E se você tiver dúvida, eu quero que você escreva aí, eu vou te responder. Falou? Próximo vídeo então, manda uma dica, tô aguardando. Abraço!